Boa noite a todos. Vamos então dar início à nossa reunião com os nossos recados. Em função da segurança, nós passamos a fechar o portão 10 minutos depois do início da nossa reunião. Trancar o portão, quer dizer, né? Então, às terças-feiras o portão será fechado às 20 horas e 10 minutos e aos sábados às 18h10. Quero avisar também que o Celso já trouxe o Jornal de Setembro, o divulgador, está ali sobre a mesa. Quem quiser um exemplar para ler, é só retirar ali, que já é o desse mês, novinho. Já foi dado esse recado algumas vezes, mas vale a pena repetir. Tem uma garagem de ônibus aqui, um pouco à esquerda aqui da nossa casa, aqui em cima, de frente para a casa à direita, mas aqui da nossa posição à esquerda. Os ônibus, eles vêm para manobrar, eles entram de ré. Então, eles vão até o outro lado da rua de frente para poder voltar de ré. Então, pede-se encarecidamente não estacionar carro na direção do portão ali em cima, do outro lado da rua mesmo. Tem lá uma guia rebaixada lá no jardim, não estacionar carro ali, que atrapalha o recolhimento dos homens, dos ônibus lá. Tá bem? Vamos então agora ler a psicografia da noite. A psicografia é intitulada Amigos Queridos. Como amo vocês. Conheço cada um dos trabalhadores conscientes, presentes, firmes. Vocês mantiveram esta casa bendita, casa de amor, casa de caridade, que começou tão pequena e cresceu não só materialmente, mas espiritualmente. Me lembro tão bem da Dona Miriam quando conversamos. Quanto aprendizado! Pensávamos que um dia ainda estaríamos juntos. Quantos se espalharam, outros estão conosco, mas tudo isso gerou um grande amor entre nós. Minha família já cresceu, dispersou, minha companheira já está aqui. Como me lembro de tudo que passamos, mas também aprendemos muito. Nossa querida Clair está melhorando. Seu Cláudio está trabalhando. Dona Davina sempre carinhosa com todos. Também temos Anaí e muitos outros que nos ajudam a firmar a nossa casa. Agora é com vocês que estão assumindo essa responsabilidade. Vamos, queridos, nada de esmorecer. Um grande abraço, Genésio. Seu amigo Araújinho. Isso aqui é uma mensagem de um dos trabalhadores da casa, né? Um dos fundadores da casa, que já desencarnou, e essas pessoas citadas aqui também, exceto o Genésio e a Miriam, também já desencarnaram. Então é uma mensagem de alento para a gente aí, que a nossa vida realmente continua. Bom, vamos à nossa prece então, para darmos início. Senhor Jesus, uma vez mais estamos aqui nesta casa bendita e uma vez mais nós lhe agradecemos, Mestre querido, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Esteja conosco, Senhor, durante as tarefas do dia, para que juntos, nós encarnados e a equipe desencarnada que trabalha nesta casa, possa ser comandada pelo seu amor, pelo seu carinho e principalmente pelas bases ditadas pelo seu Evangelho. Ilumina-nos, Senhor, ilumina a palestrante desta noite, para que ela possa trazer a mensagem tão necessária para a noite de hoje. Que assim seja, com a graça de Deus. Bem, a palestra hoje está ao encargo da nossa querida Elaine. Obrigada, Mauro. Então, boa noite a todos. Vocês que estão em casa, boa noite também.
É com um grande prazer que a gente vem aqui conversar um pouco com vocês, né? Mas a gente sempre fica um pouquinho nervoso. Então, vamos ao que interessa. Primeira, eu trouxe o nome da palestra, o título é O Dever, mas eu trouxe primeiro uma interrogação, né? Qual que é o grande propósito da doutrina espírita, né? Então vamos pensar assim, qual o maior propósito da doutrina espírita? São vários, mas eu encontrei dois que eu gosto bastante de lembrar: consolar e esclarecer. Então a doutrina espírita, ela traz o consolo e traz esclarecimento, porque tira o véu, né? Allan Kardec tirou o véu de muitos mitos, medos. E ela consola e esclarece quando a gente vê que ela trouxe todo o embasamento para a imortalidade da alma, então a gente sabe que não vai morrer, os que já se foram estão conosco. Conosco não, mas estão trabalhando, estão vivos, estão atuando, de preferência no bem, né? E ela também traz a lei da causa e efeito, por isso que ela é consoladora. Então a gente sabe que a gente agindo mal, a gente vai receber o mal. Então a gente vai tomando cuidado, esclarecidos sobre isso. Mas sabemos também que se nós estamos com algum problema, uma dificuldade muito grande e não encontramos nessa vida, a gente pode sim pensar que foi algo trazido que a gente tem que melhorar, continuar melhorando. Então esse tripé, né, da lei da causa e efeito, da justiça e a imortalidade da alma, formam o consolar e esclarecer da doutrina espírita. E qual o nosso dever como cristãos? Eu não diria nem espíritas, né? Eu diria como cristãos. Qual um dos nossos deveres, né? Quais são os nossos deveres, né? Sabendo disso, a gente percebe que nós precisamos aprender os ensinamentos de Cristo e principalmente colocar em prática. Não adianta a gente pegar o ensinamento de Cristo e falar que serve para o vizinho, que serve para o filho, para o marido, para o irmão. Nós temos que colocar em prática esse ensinamento. Então, vamos trabalhar um pouquinho com esse dever. Lembrando, nós como cristãos, todos somos cristãos, estamos numa casa, quem está assistindo também tem um objetivo de ser cristão, ou quer aprender sobre Cristo. O que nós temos que fazer? Será que nós estamos conseguindo, perto dos nossos familiares, perto dos nossos amigos, perto daqueles que estão conosco sempre, exemplificar que nós somos cristãos? Será que a pessoa olha e se inspira, fala, puxa vida, que legal, né? Eu podia ser um pouco igual a ele, ou um pouco igual a ela, né? Eu fiz alguma coisa, por exemplo, contra a Cida e a Cida perdoou. Nossa, é cristã. Então eu cometi um erro contra um amigo, eu falei mal de uma amiga e a amiga, né, não revidou, ela é cristã. Será que nós estamos cumprindo esse papel de inspirar as pessoas? Eu acho muito importante a gente tentar inspirar os outros. Nossa, como que você se melhorou? O que você está fazendo? Ou, né, comentar o que está acontecendo. E para isso, eu trouxe uma observação aqui. O que somos hoje, né, como pessoa, foi o que Deus nos deu. Corpo, a parte física, até o espírito, a natureza. Mas o que nós vamos levar daqui é o que nós vamos entregar para Deus. Então nós só vamos entregar para Deus aquilo que a gente construir aqui. O que nós somos, nós estamos aqui. Agora o que nós vamos entregar para Deus, nós vamos ter que refletir muito bem. O dever, né, como título de capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 17, no Sedes Perfeitos. E no item O Dever, é o Lázaro, né, que faz a comunicação e a explicação. Então o Lázaro diz assim, que o dever nasce da razão. Então, para nós conseguirmos cumprir o dever, a gente tem que raciocinar de qualquer forma, né? Tem que ter uma razão. Só que não é para nos livrarmos do mal. Então, eu preciso cumprir o dever, eu preciso ir
em tal lugar hoje para que não me aconteça nada errado. Eu preciso com medo. Então, esse dever que a gente tem que cumprir, não é esse dever para que a gente se livre do mal, mas é um dever que vai servir para impulsionar o nosso desenvolvimento. Quanto mais eu me encaixo no dever, mais eu vou crescendo. Então, esse dever unido à razão é o que vai fazer o nosso crescimento. Então, não é usar o dever para ter medo. E esse dever que o Lázaro fala, ele fala assim, eu vou falar sobre o dever moral, não é o dever de cada dia, do cidadão, né, com as obrigações comuns, é com o dever moral. E ele fala também que esse dever cumprido transmite à nossa alma a força para o desenvolvimento. Então, conforme nós vamos cumprindo o dever, nós vamos subindo e vamos nos desenvolvendo. Ele diz também que Deus fez todos iguais, com a dor. Então, todos os seres humanos têm problema com dor, com a mesma dor, tem problemas às vezes com um vício, às vezes não é um vício sério, mas é um toque, né? Como assim pode dizer. Todos nós temos algumas dificuldades, mas o ser humano somos todos iguais perante a dor. E isso é para a gente lembrar que se doeu em mim o frio, a fome, a mágoa, se doeu em mim algo que me fizeram errado, eu tenho obrigação de não fazer. Tenho o dever, né? Não é nem obrigação, é o dever de não fazer. Então, eu não gostei do jeito que aquela pessoa falou comigo. Mas você falou como com ela? Então, né? A gente tem que tentar fazer isso, que é o que o Cristo fala tanto, né? Amar os inimigos, fazer o melhor bem que pode. E ele diz que Deus, é a última frase aqui que eu vou colocar do Lázaro, que Deus nos colocou na Terra e Ele quer que nos desenvolvamos, que a gente progrida, que a gente se melhore, que Ele não aceita um esboço mal acabado. Então, Ele não vai aceitar que a gente saia e se torne melhor ou fique puro se a gente não tiver tirado todos os defeitos. Não é um pouquinho não, né? Então, o esforço é constante. Mas, para continuar falando do dever também, eu vou citar o Paulo, né? Nosso apóstolo da gentilidade, em Romanos, do capítulo 12. Todos os versículos do capítulo 12 de Romanos são muito bons para nós que estamos querendo nos melhorar. Ele fala de amor, fala de coragem, fala de sabedoria, fala de ensino, do item 1 até 21. O Paulo vai, depois quem tiver condições de pegar na Bíblia, vai ver que é muito daquilo que a gente fala sobre o dever, muito dos seres perfeitos que o Kardec fala. Mas eu vou citar o 18, que é para a gente poder começar a conversar sobre isso. Não ambicioneis coisas altas. Deu nó aqui, peraí. É o versículo 18. Não ambicioneis coisas altas, acomodai-vos às humildes, não seja sábio de si. Então, o que o Paulo fala aqui, né? Eu estive analisando as pessoas que estudaram esse versículo, que para a gente não pensar em começar uma tarefa de cima. Então, eu quero começar a correr e eu já vou começar a correr 10 quilômetros, não é isso? Eu quero me melhorar, mas eu vou fazer tudo certo hoje, não é isso? A gente tem que andar passo a passo. Todas as tarefas, o caminhar, os 10 quilômetros começam no primeiro passo. Então, é isso que o Paulo fala, que é para a gente não ambicionar coisas altas, porque às vezes quando a gente olha longe, parece que está muito difícil. Mas se a gente vai andando, vai indo, vai caminhando, a gente consegue chegar lá. E para a gente não ser senhor de si, não seja sábio de si. O que é isso? Achar que só a gente sabe, já sei tudo, não preciso aprender nada. Então aqui ele está falando do orgulho. Nós temos que começar com as coisas humildes. Mas por que eu estou falando isso? É por conta do dever que nos obriga a aprender,
e colocar em prática os ensinamentos de Cristo, para a gente poder se desenvolver na escalada, né, da nossa vida, a gente, no caso hoje, nós estamos num templo espírita, mas todos os templos religiosos, né? Então eu vou falar um pouquinho do dever do templo. O cristão que pretende ser cristão ou pretende seguir Cristo, em qualquer templo religioso, ou mesmo em casa. A pessoa não vai num templo, mas está lá estudando Cristo, né? No templo, o que acontece no templo espírita? Hoje, aqui no nosso templo espírita, mas nos templos em geral. As pessoas vêm para se lembrar toda semana. Quem está estudando aqui está se lembrando. Quem está assistindo está lembrando também. Nossa, eu sabia, mas tinha esquecido. Então, toda semana a gente vem. Então, por isso que é importante, uma vez por semana, pelo menos, a gente ouvir na casa ou ouvir alguma coisa, para a gente não esquecer, né? A gente está sempre afiado nos ensinamentos. E as tarefas da casa espírita? Vamos pensar um pouquinho nas tarefas? Quais são as tarefas que a gente tem na casa espírita? Atividades da casa espírita. Qual que a gente tem? A gente tem a palestra, tem os passes de vários tipos, tem o atendimento fraterno, tem aquele que chega mais cedo, às vezes coloca a aguinha, o outro que chega e dá uma varridinha, um que vai ajudar na cadeira, o outro que quer ficar com as crianças. A gente tem várias atividades na casa espírita, né? Ou em qualquer outro templo tem essas atividades. Por que às vezes a pessoa demora tanto para contribuir, né? O que falta para a pessoa perceber que ela pode também fazer parte, que ela pode contribuir? Como? Ela vai chegar nessa porta, vai entrar e falar, o filho da Jurema, eu quero ser dirigente. Não é assim, né, gente? A gente sabe que tem todo um percurso. Então, primeiro, vamos estudar, vamos aprender, vamos frequentar, vamos fazer um curso, vamos começar a dar passe, ou vamos começar a ficar na sustentação. Então, essas tarefas da casa são muito importantes para quem está em casa também. Quem está em casa assistindo, que está aqui como vocês assistindo, também estão trabalhando muito, porque vocês estão com o pensamento voltado em Jesus. Esse pensamento voltado em Jesus, ele se torna uma vibração, e essa vibração é aproveitado pelos espíritos superiores para prestar socorro para quem está na casa de vocês, que a gente vem pedir, né? Ai, cuida da minha mãe, cuida do meu filho. Então, eles estão se utilizando da vibração de vocês. Os desencarnados que estão aqui, eles aproveitam quem está em casa neste momento, com o pensamento aqui, ou assistindo uma coisa produtiva, né? Quem está assistindo e aproveita. Então, todo o serviço, qualquer coisa que nós fizermos, remetendo a Jesus, a Deus, lembrando de agradecer, com o pensamento elevado. Tomar muito cuidado quando a gente, para manter essa vibração elevada, tomar cuidado com o horário, tomar cuidado com a disponibilidade. Olha, eu posso ajudar uma vez cada 3 meses, pode ser? Pode. A gente aqui na casa, a gente tem várias tarefas muito interessantes. Eu vou até lembrar todo mundo, né? Assim, as pessoas tentando se envolver. Porque parece uma coisa difícil, né? Falar, eu não consigo dar palestra, eu não consigo falar em público. Mas é tudo questão de treino, é tudo questão da gente se disponibilizar. Pra gente é muito difícil estar aqui, né? A gente tem que estudar bastante. E olha que é bom. Eu tive que estudar vários dias para tentar achar onde tinha. Fui na Bíblia, achei no Romanos. Olha como é bom eu ter estudado. Não é bom para vocês, mas é bom para mim, como eu cresci essa semana. E todos que vêm aqui, né? Cada vez que a gente tem alguém falando aqui, a gente percebe o esforço de cada um. E tudo isso é muito importante. Eu achei bem interessante os últimos dias na nossa casa. Inclusive a psicografia falou da casa, e eu tinha preparado para falar da casa mesmo. Que a gente conseguiu 2 palestrantes novos por conta do evangelho no lar, né? A gente faz um evangelho online e 2 que participavam ali, que praticamente não vêm assiduamente na casa, porque estão na época do online, elas aceitaram fazer palestra. Então, a Vânia já esteve aqui, a Natasha virá na próxima semana. Assim, aceitou, tá aqui, estudar, então eu vou estudar. E a gente vê que a pessoa está se dedicando, está estudando. E é isso que a gente quer, né?
É muito difícil estar aqui, como é difícil se preparar para o passe, para a sustentação, para ficar lá na frente na recepção, né? Mas aqui eu quero destacar hoje duas atividades da casa que a gente sabe que é muito importante, não só para os frequentadores, né, de terça e de sábado, que é a maioria, né, que normalmente acompanha. Mas na pandemia, né, muita coisa mudou. Então, às vezes a pessoa, eu não consigo estudar, não consigo ler, não consigo aprender. Mas na nossa casa, na época da pandemia, acho que umas 7 ou 8 mulheres, que estão algumas aqui, elas montaram um grupo para fazer estudo de livro. Elas já estão no 4º livro. Cada semana, uma tem que falar, e é online, tá, gente? Já tiveram que aprender tecnologia, né, Cida? Tiveram que ler e escrever para poder socializar com as amigas. Elas estão no 4º livro. E todas elas, a gente percebe que se soltaram até nos evangelhos comuns. Evangelho de quinta, quando elas fazem, que elas acabaram se soltando. Por quê? Porque elas estão estudando, estão aprendendo, então elas querem mostrar, querem, né? Não, eu sei, eu posso falar, eu posso fazer. Então, isso é importante. A gente não está esperando aqui, né? Eu não tenho pretensão nenhuma de ser palestrante, muito menos de estar na mídia, como a gente tem vários, né? A gente assistiu uma palestra do Haroldo, assistiu uma palestra do Divaldo, a gente fala, eu não tenho condições nenhuma de ser palestrante. Mas não é isso, mesmo porque aqui a gente tem um evangelho, né? Eu poderia fazer um evangelho como a gente faz no lar. Lia uma parte do evangelho, explicava o que eu entendi e fazia a prece. Mas aí é claro que a gente quer pelo menos pegar uma historinha, um trechinho, alguma coisa para poder falar. Então o trabalho delas é muito bom, porque elas já estão no 4º livro, estão se soltando, né? Quando a gente se reúne ou em evangelhos ou de quinta-feira, a gente percebe que elas não têm mais aquele medo de falar. Então está muito bom. Então a nossa casa tem ganhado muito com pessoas que começam a estudar. E o trabalho de quinta-feira também. O trabalho de quinta-feira é com as mães da comunidade. Elas vêm aqui, ficam sentadinhas aqui, fica normalmente uns 8 trabalhadores que a gente dá passe, a gente conversa, a Claudete atende, a Marta atende, e elas ficam ouvindo. Então, cada semana a gente tem uma conversa com elas. Então, às vezes é uma parte do Livro dos Espíritos que a gente lê, ou às vezes algum de nós, né? Ou a gente convida, às vezes, alguém para vir falar com elas. Mas a gente sempre procura um tema interessante. E a gente tem tido bastante sucesso. Elas não têm vindo mais só porque vão receber alguma coisa. Muitas vêm realmente porque gostaram de aprender. Então, elas vêm, elas perguntam, elas estão aprendendo. E o mais importante, a tarefa mais importante da casa é a evangelização infantil, né? A gente tem evangelizadores muito bons e a gente queria mesmo era crescer essa atividade de evangelização infantil, tentando trazer um pouco a mocidade, mas está um pouco difícil, né? Porque os jovens, quando entram na idade a partir dos 15, eles já começam não querer muito, né? Por causa de escola, compromisso, às vezes já estão saindo, mas esse é o nosso grande desafio, né? Nós da doutrina, né? A gente está tentando ver o que a gente consegue fazer. Mas enquanto isso não acontece, os nossos pequenos, até 11, 12, 13 anos, estão muito bem assessorados, estão aprendendo também. Então a semente está sendo lançada. Por que eu estou falando da aprendizagem? Porque qualquer tarefa da casa que a gente puder fazer, a gente está aprendendo. Quando a gente tem que receber, às vezes, uma pessoa na recepção, ou tem que receber uma pessoa que está passando aí, a gente, às vezes, não quer muito falar com a pessoa, a gente aprende a ir lá, conversar. Então, todas as atividades. Se a gente começa, dentro do templo espírita, a ser uma pessoa melhor, o que vai acontecer? A gente vai ser melhor em casa, vai ser melhor no serviço, vai ser melhor na rua, porque nós estamos treinando aqui, trabalhando, atuando, vibrando, né? Todos estão vibrando e lembrando da família, lembrando daqueles que estão precisando. Então é isso que eu queria lembrar hoje, do dever do ser humano em relação ao templo espírita, ou templo religioso, né? Não precisa ser cristão.
mas que seja um templo religioso onde seja falado o que mais interessa, o amor. E para terminar, deixa eu ver se está aqui. Sim, está aqui. Eu vou falar o 21 de Romanos, que eu falei o 18, que é aquele que para ir devagarzinho, né? Para subir devagarzinho. Agora é o 21, tá? O 21 ele fala assim: não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então, fazendo o bem, o mal não entra, não adianta, ele não chega. É só fazer o bem, porque aí o mal não entra. Olhar para si, observar-se sobre seu dever como cristão, fora e dentro do templo. Aprender para consolar, ensinar para esclarecer, que é o que os evangelizadores fazem, né? Ensina para esclarecendo as dúvidas, ensinando as crianças. E quem estuda a doutrina aprende e é consolado. Lembrando que hoje nós estamos consolando, talvez, né? Tá todo mundo aqui inteiro, com roupinha de frio, mas amanhã a gente não sabe se vai ser consolado, né? Amanhã a gente não sabe onde que nós estaremos. Então, às vezes a gente pode consolar, mas às vezes a gente precisa ser consolado. Então, a gente tem que estar sempre, que nem falou Paulo, né? Na humildade. Deixar de ser senhor de si. Um passo de cada vez. Então, colocar metas, como ser melhor cristão. E é um passo de cada vez. Não precisa pensar em ser um apóstolo Paulo. Amanhã, né? Amanhã eu vou ser o Paulo. Então, muito obrigada por vocês terem me ouvido. E Deus nos abençoe nos nossos pequenos esforços, para que eles se tornem grandes. Então, os pequenos esforços são como uma semente que a gente lança. A gente pôs a muda da rosa aí, ó, quanta roseira a gente já tem. O Pedro plantou um monte de coisa, né, Pedro? Já tá... tá quase. Então, a gente joga a semente e aí, de repente, vira árvore. Quando a gente menos espera, dá frutos. Tem alguém se inspirando na gente, tem alguém que está elogiando, tem alguém que está vendo que a gente melhorou. E vale a pena, tá bom? Fiquem todos com Deus. Boa noite para nós e vamos aos passos. E a prece, né? Então vamos à nossa prece de encerramento e às nossas costumeiras vibrações. Senhor Jesus, estamos aqui agradecidos por mais esse evangelho desta noite. E aproveitando o clima de paz, tranquilidade, de equilíbrio, nós queremos vibrar pelos nossos irmãos que momentaneamente encontram-se em posição difícil. Irmãos nossos que passam por tratamento nesta casa, nos dois planos da vida. Que as nossas humildes vibrações possam ser úteis a esses irmãos. Queremos vos pedir também, Senhor, pelos nossos lares, nossos familiares, nosso ambiente de trabalho, de estudo, pelas pessoas que conosco convivem no dia a dia, que possamos nos tornar mais fraternos, mais ponderados, para que possamos seguir firmemente na nossa caminhada. Agradecemos mais uma vez, Senhor, por essa oportunidade a mais que o Senhor nos concedeu. E vos pedimos que continue conosco nas tarefas que ainda prosseguirão e dispensa-nos na sua paz. Que assim seja, Senhor.